Graça e paz, irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer um vídeo de um assunto, tá? Vou tentar ser o mais pacífico possível que eu posso ser, tá? Às vezes eu falo, já falei em outros vídeos que falo com mais veemência, com mais confronto, com mais autoridade, para contra os enganos, contra o sistema corrupto da enganação, tá? Mas para as pessoas comuns, para os pecadores, eu sou manso. Quando eu falo com mais ênfase, mais confronto, é para contra aqueles que enganam as pessoas, tá? E não que eu tô falando que é vocês aí que enganam, as pessoas distorcem tudo. Eu tô falando contra a religião fraudulenta que distorce as coisas do Criador, tá? Contra essa eu vou falar com mais autoridade, mais confronto, mais veemência, entendeu? Destruindo os enganos, entendeu? Mas quanto os pecadores comuns como eu, a gente tem que ser manso, tem que ser mais educado, mais cordial, tá? Quando eu falo daquele jeito é contra os enganos, entenda. Agora, se a pessoa se dói é porque ela pode ser um dos enganadores. Porque se ela não tá enganando ninguém, ela não tem que se doer. Ué, não é pra ela que eu tô falando. Eu tô falando pros enganadores, entendeu? Então vamos lá. Como assim deu? Porque hoje o vídeo é o seguinte cuidado com elas. Mas eu vou acrescentar aqui, cuidado com eles, tá? O vídeo, ele ali, eu vou embasar com o irmão, ele vai falar cuidado com elas. Mas eu vou acrescentar, cuidado com eles. Você já vão saber do que se trata, tá bom? É de relacionamentos, tá? Vou dar uma parecer aí, não tô falando que eu sei de tudo, que eu tô certo, que eu tô errado. É só para vocês analisarem e refletir, tá? Eu vou falar mediante a palavra, tá bom? Então vamos lá. Sem muitas delongas. Deixa eu ver aqui se eu arrumo para ficar certinho. Ultimamente tem ficado torto, porque eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui tá bom, né? Vamos lá. Salomão não era um homem comum. Deus deu a ele uma sabedoria fora do normal. Ele tinha discernimento, poder, riqueza, mas mesmo assim caiu. E não foi por falta de inteligência, foi por causa de relacionamentos errados. Se isso aconteceu com ele, você precisa prestar atenção no que vem agora, porque existem 5 tipos de mulheres que a própria Bíblia alerta para evitar, e a maioria dos homens só percebe isso quando já está envolvido. O Ó, primeiro. então, Salomão, com toda a sabedoria que o Criador deu para ele, irmãos e irmãs, o que que acontece? Ele se uniu com mulheres que adoravam outros deuses. Então, ele fez aliança. Ele achava que estava no controle, mas não estava, porque ele já estava se perdendo e não estava percebendo. O Criador deu grande sabedoria para Salomão. Mas Salomão, no começo, ele foi bem, ele ajudou o povo, tudo, estava dando tudo direitinho. Quando ele começou nessa de fazer aliança com outros povos, ele se desviou do caminho do Criador. Entendeu? Então, ele se uniu com mulheres que adoravam outros deuses. Ele achava que ia fazer elas adorar o Deus de Israel, só que elas não quiseram. Entendeu? E aí, ele profanou o templo que ele mesmo ergueu para o Criador. Entendeu? Colocando as tarotes, fazendo, adorando outros deuses, os deuses de suas mulheres. Então ele se desviou. Pode ser que ele tenha sido salvo, eu não sei, a Bíblia não dá, não deixa claro se Salomão foi salvo ou não. Né? Parece que sim, porque ele fala tudo vaidade, né? No livro de Eclesiastes e outros livros, né? Mas Davi a gente sabe que se arrependeu e foi salvo. Mas Salomão, a Bíblia não deixa exatamente claro, né? Mas dá a entender que sim, mas não deixa claro. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele se corrompeu por causa das mulheres. Mas aqui eu vou acrescentar: tem homens também que arruinam a vida de mulheres, tá? E mulheres que arruinam a vida de homem. Tem mulheres que elevam o homem e tem homem que eleva mulheres. Os dois correm juntos, certo? Lembre-se que Gênesis, a Eva foi tirada da costela de Adão para correr ao lado. Vou lhe fazer uma auxiliadora idônea. Entendeu? A mulher veio para auxiliar o marido. Ele tá em Efésios, tá? Não dá para ler agora para vocês, né? Mas vocês sabem que tá em Efésios que
Deus é a cabeça do Messias. Eu estou falando para cristão. Se cristão, ou cristão não, seguidor do Messias, né? Que alguns chamam de cristão. Se a pessoa fala que é seguidor do Messias, ela tem que ser sincera. Ela já ouviu esse versículo. Tá lá na Bíblia. Mas hoje, por causa da lei da misoginia, você não pode pregar isso, né? Mas a gente prega porque é a autoridade do Criador. A gente não obedece a homem nenhum, mesmo correndo risco, certo? Então fala lá que o homem é a cabeça da mulher. Não. Deus é a cabeça do Messias, Messias é a cabeça da igreja, que é o corpo do Messias, não é denominação, não é igreja de pedra, tá? Não é religião. E o homem é a cabeça da mulher. Mas o homem sendo a cabeça da mulher, não é que ele manda na mulher, tá? Que a mulher tem que ser submissa no sentido de o homem mandar. É que ele dirige as coisas. Lógico que a mulher é sábia, ela pode dar orientação, ela pode dar conselho pro marido. Lógico que pode. Sara deu conselho para Abraão. Ela deu alguns conselhos certos, outros ela errou, certo? Mas Abraão ouviu ela. Então, tem mulher que ajuda o homem a se elevar, tem mulher que destrói, derruba, e homem também, tá? Que faz o mesmo com mulher. Então vamos prestar atenção à mulher que é de Deus verdadeira, pros que querem andar no caminho do Pai, no caminho do Messias, no caminho guiado pela palavra, pelos princípios morais bíblicos. Quem quer andar no caminho do mundo, não é para esse que eu vou falar. Qual que é a união de cônjuge, de pessoas que quer se casar, que tipo de homem, que tipo de mulher a gente tem que colocar do nosso lado, pra gente não colher consequência ruim. Tô falando que querem andar no caminho do Criador, tá? Então vamos lá. É a, mu- é a mulher adúltera. Ó, Ela não mulher chega adulta. de forma óbvia. Não parece perigosa. Na verdade, ela parece exatamente o contrário. As palavras dela são suaves. A conversa flui fácil. Ela sabe como te fazer sentir especial. Mas existe um detalhe que você não pode ignorar. Ela já pertence a A outro. outro. E mesmo assim, se aproxima de você. Isso não é conexão. Agora eu falo. Isso é teste. É peste ou teste, sei lá. É, entenda, se nós somos conhecedores da palavra e uma mulher se aproxima da gente, por mais bonita, atraente, desejada que ela seja, desejável que ela seja, certo? Se a gente conhece a palavra e sabe que ela é casada, você sabe que você não pode se unir com ela. Ou vice-versa, se o homem for casado, mulher também, tá? Porque se tem um homem adúltero também, tá? Não pode ter união. Ah, não, que Deus vai fazer separar. Não, não, Deus não faz isso não, irmãos. Deus não faz. Eu achava que fazia antes, quando eu não tinha muito conhecimento. Hoje eu tenho. Deus não age assim não, irmão. Ele vai pôr uma pessoa solteira ou um homem solteiro na sua vida. Se a pessoa já se separou, entendeu? Ou tá se desquitando, aí é diferente. Quando ela acabar de se separar, ó, vai lá, se separe primeiro, depois a gente se une. Caso contrário, não se una. Não se una. É a pior viagem. Você vai cair em adultério e isso tem consequência. Pro seguidor do Messias, pro seguidor do Criador, tá? Tô falando para pessoas do mundo não. Pessoas do mundo não adianta porque elas não concordam. Eu já sei que elas não concordam com isso que a gente fala, tá? Então, deixa eu ver aqui. Salomão. Vamos dar Ele diz que sequência. os lábios dela são doces como mel, mas o fim é amargo como veneno. Ou seja, o começo engana, mas o final destrói. E tudo começa pequeno. Ó, o que acontece? A união de duas pessoas que vai se unir, dois seguidores do Messias, ou duas pessoas. Aí, tá vendo? É o que eu falo, não dá pra gravar vídeo aqui às vezes. Que o Criador repreenda, viu? Duas almas que se juntam para andar no caminho de Deus, não é só relação física e carnal. Você não pode olhar só pro físico, né? As mulheres ou os homens, eles tem não tá na Bíblia isso, tá? Mas tem não é ditado, como que eu posso falar? É um conto, assim, não é assim que Deus age, tá? Eu tô falando um conto, que a pessoa orou para Deus. Ah, eu quero uma mulher assim, ou o homem, eu quero uma mulher assim, a mulher, eu quero um homem assim, assim, assado. Aí a mulher vai e fala, eu quero um homem forte, bonito, alto, másculo e viril, né? Aí ela dá essa descrição pro Criador. Aí o Criador manda um homem assim. Só que esse homem, por ser bonito, ele atrai muitas mulheres. E
Às vezes ele não controla, então ele vai lá, ele se acha, aí vai se envolver com outras mulheres, aí vai trair a mulher dele. Entendeu? Lá no Malaquias fala não trair a mulher da sua mocidade. Ou depois que você se envolveu com ela. Seja fiel. Entendeu? Porque as coisas do Criador, ele coloca a pessoa para ser leal, fiel um com o outro. A relação de um cônjuge que anda no caminho do Criador. Que você põe os princípios bíblicos. Põe o pai no meio da sua relação, na frente da sua relação conjugal. Você vai ter que ser fiel, leal, companheiro, gentil, educado, respeitador. Não tô falando, irmãos, que as pessoas confundem. Peraí, deixa eu terminar essa parte aqui para vocês entenderem. Companheiro, leal, um vai ajudar o outro a crescer na sua receptiva profissão, ou sei lá, se alguém trabalhar, né? Vai dar força pro outro, você pode, você consegue, vai lá, confie no Criador, ele vai te capacitar, confie em você, que o Criador vai te capacitar, dá ânimo um pro outro. Esse é o casal divino. E não é uma relação só de carne, de físico, sexo. É uma relação de junção de alma, de propósito. O Criador, quando junta duas pessoas, irmãos e irmãs, é para levar o reino, para testemunhar como que é o casal do Criador. Entendeu? Não quer dizer que de vez em quando não vai ter uma discussãozinha aqui, uma discordância aqui e ali, vai ter. Todo casal tem, mesmo o casal que é do Criador, que está com Deus no centro das relações, vai ter algum momento de discussão. Só que aí o que a pessoa tem que fazer? Tem que aceitar e dialogar. Quando eu digo dialogar, é diferente de discutir. No calor da discussão, não se chega ao entendimento. Quando tá na discussão calorosa, você tem que falar assim, vamos apacentar os ânimos, vamos esfriar a cabeça, depois a gente discute. Ou discute não, dialoga, né? Porque na discussão, cada um vai magoar o outro, vai falar palavras, com os ânimos alterados, com os ânimos quentes. Ah, não, eu tô no controle. Não tá, irmãos, não tá, não adianta. Se você tá se estressando, se você tá, só você tá com razão, e só você tá certo e o outro errado, você não tá no controle. Porque tem que avaliar cada um os seus erros, porque não é só um que erra. Às vezes a pessoa só joga o erro pro outro, mas você tem que avaliar você mesmo. Paulo fala isso o tempo todo, que a gente tem que se avaliar. Entendeu? Então não adianta você só falar a culpa é do outro. Isso é imaturidade, é infantilidade, é a mesma coisa. Se você ficar por qualquer coisinha de discussão que tiver, porque tem coisas que tem que se separar. Por exemplo, o que tem que se separar? Quando tem agressão física, quando tem traição, deslealdade, fidelidade, aí tem que separar. Agora, por qualquer discussãozinha do dia a dia que tenha ou discordância, agora hoje em dia separa por qualquer coisa. Aí que testemunho como nós, como filhos de Elohim, filho do Criador, que tem que dar testemunho como é o casal do Criador, para dar exemplo para os outros, vai dar. Você vai dar mau testemunho. Vai falar, é assim que é o relacionamento do... E hoje tem muitos seguidor do Messias dando mau testemunho, tá? A igreja tá dando mau testemunho, infelizmente. Não todos, tá? Mas grande parte. Então, é assim que é o casal do Criador? Não, eu prefiro não ser seguidor do Messias, não. Eu prefiro no mundo. O mundo já tá bagunçado mesmo. Eu vou ser seguidor do Messias também para dar na bagunça. Entendeu? Então, não pode ser assim, meus irmãos e irmãs. Então, a gente tem que parar, esfriar a cabeça e... Entendeu? Então, se a mulher ou o homem te trai, é porque não tem amor. Porque o verdadeiro amor, ele não trai. Você pode ver outro homem atraente, outra mulher atraente, bonito, fisicamente, mas você tem o caráter. Então você não vai trair. Se você traiu, é defeito de caráter. Você tem que ir lá pro Criador, voltar para ele, pedir para ele moldar o seu caráter, fazer você uma pessoa diferente, mortificar seus membros carnais que estão sobre a terra. A fornicação, está escrito na palavra, a avareza, fornicação, a vil concupiscência, a maledicência, a malícia, seja tirada de vós. Entendeu? Não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente vai ser capacitado pelo Espírito da graça. Entendeu? Mas aí a pessoa tem que querer mudar de dentro para fora. Para mudar, você tem que ter coragem de se olhar e falar, eu sou errado, eu tenho defeito, eu tenho que enfrentar as minhas sombras, as trevas que estão dentro de mim, para eu ir para a luz dissipar as trevas. Mas as pessoas não têm coragem de se olhar. Ela olha para o defeito do outro. Lembra que a palavra falou lá em Romanos. Acho que é Romanos, né? Carta de Romanos. Por que querer tirar? Eu acho que foi o Messias também falou nos evangelhos, né? Porque é o Messias. Ele falou assim, por que querer tirar o cisco do olho do irmão se tem uma trave no seu?
Hipócrita, primeiro tira a trave do seu olho para tirar o cisco do olho do irmão. Se corrija primeiro. Não, mas quer apontar só o erro dos outros, só o outro tá errado. Não é assim, irmãos e irmãs. Temos que ter a parcimônia. Entendeu? Então, uma junção de pessoas de Deus, vamos pôr de Deus, vai, que Deus une, e você tem que esperar o tempo de Deus. Você não pode se unir com um homem ou com uma mulher na ansiedade, para não ficar sozinho, por carência. Não, você tem que ter o tempo de solitude, que o pai, ele vai preparar você e a outra pessoa, para quando juntar, os dois estar preparados para sustentar a relação. Não deixar a imaturidade destruir a relação, porque o inimigo das nossas almas, nos dias de hoje, no tempo de hoje, do final dos tempos que a gente está vivendo, ele está destruindo com as relações de casal para destruir com a família. A família é o projeto do Criador, gente. Tem que ter união entre família. Não tô falando, vai ter uns que vai crer, outros que não vai crer, a gente já sabe disso. Tô falando assim, família, quando eu digo, a união de cônjuge. Não tô falando família, tio, tias, isso aí é depois. Quando você se casa, aí, aqueles que eram sua família, pai, mãe, tio, cônjuge, você tem que tratar eles bem, honrar pai e mãe, tudo isso que a gente já sabe nas escrituras, tá? Mas aí, eles não passam mais a ser sua família, passam a ser seus parentes. Sua família é quando você une com o seu cônjuge, você vai construir a sua família e os seus filhos. Ali é a sua família. Os outros que eram família, deixa de ser família, passa a ser só parente. Não que vocês tenham que tratar mal deles, se afastar. A sua família você vai construir. Então, é você, sua esposa e seus filhos. Entendeu? Então, o inimigo quer destruir esse tipo de família. Com as ideologias mundanas, com a lei de misoginia, com a lei não sei do que, para jogar mulher contra homem. E as pessoas estão dormindo espiritualmente, não estão enxergando isso. O sistema já está fazendo isso há muito tempo. As pessoas, não todas, muitos estão sendo despertos já. Homens e mulheres, né? Para enxergar isso. Mas a maioria não está enxergando. Está caindo no laço do inimigo. Porque eles não querem que nasça mais gente. Eles não querem que a família seja unida para construir nos princípios morais bíblicos. Eles querem desconstruir as moralidades. Entendeu? O anti-Messias falou lá que pra que ser fiel, que coisa chata, ninguém de ninguém, né? No princípio, quando ele se casou, ele lá na novela, né? Na novela tem isso, e a novela tem coisa que tá em desacordo com a Bíblia, tá? Mas a maioria tá em acordo, que eu já assisti. Essa coisa chata, ser fiel, ele estava fiel no começo com a mulher dele, depois começou a cair. Você pode envolver com outro homem, eu não vou ter ciúme, eu envolvo com as minhas mulheres, não tem... coisa chata, né? Então, ó, cuidado, hein, com isso aí. Vamos dar sequência aqui, eu já falo. Uma conversa, uma troca de olhares, uma proximidade inocente, quando você percebe, já está emocionalmente envolvido. E sair disso custa caro. O segundo tipo é a mulher contenciosa. Essa não destrói rápido. A mulher briguenta. Isso é outra coisa. Não é uma discussão que tem uma vez ou outra. Aí é normal, como eu já disse, tá? Mesmo no meio de casal que é de Deus, que é seguidor do Messias, vai ter um momento ou outro que vai ter os desafios, vai ter a discordância, aí vai aceitar com maturidade, para dialogar, não discutir, dialogar. Mas aí, se vocês estão estressados, vamos apacentar o ânimo. Ó, hoje vamos dormir, esfriar. Não, eu não gosto de dormir brigado, né? Gente, ó, a pessoa não chega a nenhuma solução no calor da emoção. Os ânimos têm que se apacentar. Porque ninguém vai entender o outro se ficar. Aí vão disputar. Eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. Quer disputar força. Não é assim. Entendeu? Então, tem que acalmar os ânimos para dialogar, não discutir. Vamos sentar com calma, ore, peça a direção do Espírito. Pai, acalme os nossos ânimos, faça a gente entender onde a gente está errado para a gente se entender. Pronto, é assim uma relação madura, de pessoas maduras, experientes no Espírito. Agora, quem não é maduro, não dá mais, pode ir cada um pro lado. Entendeu? Meu, por qualquer coisinha, se vocês for separar por qualquer coisinha, irmãos e irmãs, vocês não vão parar com ninguém. Porque todo relacionamento vai ter os seus desafios, ou às vezes vai ter um pequeno desentendimento. Se vocês não for maduro para sustentar isso, não vai parar. Aí você vai passar de relacionamento em relacionamento.
relacionamento, relacionamento. Aí se for mulher, vai ter o filho com cada homem aqui, ali, aí depois ela separa e fica sozinha. Como é que ela vai se bancar sozinha? Aí ela vai caçar um outro homem, você acha que é todo homem? Dá pra você contar no dedo os homens que querem assumir filho de outro, irmãos. Dá pra você contar no dedo. Você acha que você tá com 4, 5 filhos, um homem vai se unir com uma mulher e assumir 4, 5 filhos do outro lá? Mano, não vai, é difícil você contar. Pode até ter homem que faça isso, mas é raríssimo. É raríssimo. Entendeu? Aí a mulher vai passando, ou o homem, né? Ou o homem que seja, passando de galho em galho, pulando de... É isso que o Criador quer? Na Bíblia não fala isso não, que você tem que... Ah, não, para ver se dá certo. Aí eu vou conhecendo um, fico com um, fico com o outro e nunca dá certo. Daqui a pouco os dois estão todos desfacelados. Aí você quer que o outro, que se guardou para uma mulher especial, que ele vai se juntar com uma mulher que já tá toda... já foi, passou por vários relacionamentos. Meu, põe a mão na consciência, irmãos. Entendeu? Ah, não, eu vou experimentar isso aqui, se não dá certo, vou pro outro, até dar certo. Isso não existe. O que dá certo é quando você ora o Criador, pede uma mulher, um homem do Criador. Na sua vida, espera o tempo dele. Ele não vai jogar do céu, mas ele vai dar sinais. Eu vou fazer o vídeo depois, como que é um homem ou uma mulher do Criador, de Deus, que vai aparecer nas nossas vidas. E você tem que ter paciência para esperar o tempo certo. Não é ficar ansioso. Ah, tá, eu preciso de validação. Ó, você já é completo no Messias. Quando você tem o Criador, você já é completo, você já é feliz. A pessoa vai vir para somar, para complementar, para te auxiliar, para te ajudar, seja homem ou seja mulher, para ser o companheiro, para correr junto, para crescer junto espiritualmente, para crescer em outras áreas, para tratar com carinho, com respeito, com amor, certo? É para isso. Não é que ela vai te fazer feliz. Se você já tem o Messias dentro de você, do seu espírito, Aruah HaKodesh, você já é feliz. Você já é completo. Ela não vai vir para te completar o seu vazio. Você já é cheio. Ela vai vir como auxiliadora. Como ela vai te amar, sim, você vai ter que amar ela, sim. Mas o amor verdadeiro não é aquele amor que vai suprir. Você vai pôr a mulher no centro e a mulher pôr o homem. O centro é o Criador. Entendeu? Se não tiver os princípios morais na relação, não vai dar certo. Outra, a mulher é briguenta. Qualquer motivo ela tá brigando toda hora. Toda hora ela tá achando motivo para discutir. Qual é o homem que aguenta, gente? A gente sai para trabalhar, quer chegar em casa, quer tratar a mulher com carinho, quer beijar ela, quer dar carinho, quer ser tratado com carinho. Ó, vai tomar o seu banho. Se a mulher trabalha fora, os dois, um ajuda o outro em casa. Se a mulher não tá trabalhando fora, qual que é a obrigação da mulher? Cuida da casa enquanto o marido vai trabalhar para trazer a provisão para casa. Certo? Aí, quando o marido chegar cansado, marido, vai lá, toma um banho, beija, dá um beijinho na mulher, vai, toma um banho, descansa, trata a mulher com carinho, com respeito, e da mulher. A mulher vai ter que ter, como que se fala a palavra? Oh my God, sumiu agora a palavra da minha mente. Ela vai ter que ter paciência com o marido, ela vai ter que ter... minha nossa, como que some a palavra da minha mente? Me dê luz, ô Criador. Ela vai ter que tratar o marido com carinho, com respeito, honrar o marido vai ter que amar ela, respeitar, entendeu? Não ficar, o marido chega, tem que falar dos problemas, às vezes, tem, irmãos, às vezes a gente tem que resolver os problemas do dia a dia, mas com carinho, não é você, isso, começar a crítica, o homem já chegou cansado, cara, chegou das lutas do dia a dia e de lutas espirituais, que ele é sacerdote, ele é intercessor, ele suga as energias de fora, ele tem que restabelecer sua força. Aí chega só reclamação, só briga, só discussão sem sentido. Quem é que aguenta? Né? Vamos lá. Seja mulher ou seja homem, não importa. Ela destrói aos poucos. Tudo vira discussão. Tudo vira problema. A paz nunca permanece. Olha lá. Não importa o ambiente. Sempre existe tensão. A paz do Messias seja o hábito do vosso coração. O Criador não é Deus de confusão, é Deus de paz. Aí existe discussão. Não é uma discussão uma vez ou outra que é normal, mas toda hora discussão, toda hora briga. Isso não é normal, irmãos. Entre casal seguidor do Messias, se é uma vez ou outra e se acerta, tudo bem, mas toda hora. Não tem mais paz? Tem que ter paz no relacionamento, harmonia, serenidade, né? A mulher tem que ser compreensiva com o marido, entendeu? O marido compreensivo com a mulher, entendeu?
Vamos lá, vamos dar sequência aqui. E o mais perigoso é que muitos homens se acostumam com isso. Começam a achar normal viver em conflito constante. Mas a Bíblia é clara. É melhor viver sozinho, até em condições difíceis, do que viver com alguém que transforma a vida em um campo de batalha emocional. Porque você não... Vira a relação, desculpe o perdão da palavra, vira o verdadeiro inferno na terra. E às vezes o homem não quer separar porque ele ama a mulher. Mas às vezes ele tem que acabar separando. Porque a paz é muito melhor do que você viver nisso daí. Entendeu? Seja pro homem, seja pra mulher. Como é que você vai estar numa relação que é toda hora conturbada? Cheio de discussão toda hora? Não tem como, irmãos e irmãs. Não dá, isso não se sustenta. Entendeu? Se não aceitar, não conversar e não acertar os pontos, vai ficar sempre discutindo uma vez ou outra, como eu disse, que vai ter discordância, vai ter desafios, vai ter que ter paciência um com o outro, aí tudo bem, isso acontece em qualquer casal. Agora, frequentemente, só tem briga, desentendimento, desrespeito, outra coisa que muitos casais estão fazendo, mulher principalmente com seus maridos, tá diminuindo o homem. Por isso que não tô falando que justifica a agressão física, entendo o que eu tô falando. Mas muitos homens perdem a cabeça, porque a mulher fica assim, ó, quando discute com o marido, você não é homem. Olha o que ela fala, hein? Olha as palavras. Você não é homem. Você é um nada, você é um M, dois pontinhos. Você é muito marica, você é muito, sabe? Põe palavra de baixo escalão para diminuir o homem lá embaixo e compara o homem com o outro homem. O meu ex era melhor, ele fazia isso, ele fazia aquilo, então por que não tá com o ex? Curto e grosso assim, você tá comigo por quê então? Se ele era tão melhor que eu, por que você tá fazendo aqui? Entendeu? Aí quando a mulher começa a comparar, isso é um grande erro, porque o que ficou passado, ficou. Você não tem que comparar fisicamente, não tem que comparar o jeito de ser, ele é uma nova pessoa. Não fique com essa, isso não existe, de todo homem é igual, toda mulher é igual, isso é uma grande falácia. A mulher sofre com o homem, aí ela vai levar os traumas para outro relacionamento, ela tem que se curar primeiro, para se reunir com outro homem. Senão ela vai levar os traumas. Aí vai usar o outro relacionamento de base pro novo. O outro homem, que outro homem, cara? É um novo, eu sou outra pessoa. Ele era ele, eu sou eu. Ela era ela, você é você. Entendeu? Não se compare, não tem nada a ver. É o novo. Entendeu? Quando a mulher, então ela tá ainda, ela tá pensando no outro ainda. Porque tá comparando, porque ninguém deve comparar ninguém com ninguém. Ou você, o que você quer pra sua vida? Você quer, que nem eu falei, a oração lá, né? Da mulher que pediu o homem viril e tal. Aí você teve, só que levou traição, levou um monte de coisa. Depois o homem começou a desprezar, dar atenção para outras mulheres. Aí o Deus fala assim: mas minha filha, você pediu um homem bonito, alto, igual Saul. Saul, quando Deus reinava sobre os israelitas, aí eles quiseram ter rei humano, porque a outra nação tinha, ficaram com inveja da outra nação. Aí Deus foi lá: tá bom, vocês querem um rei? Tá aí o rei. Que rei que ele queria? Alto, bonito, forte, para competir com os outros, a outra nação. Deus deu. No início foi tudo bem, depois Saul se corrompeu, certo? Então, em vez de ele falar assim, queremos que o Criador governe sobre nós, ou então me dê o rei que seja o rei que vai tratar a gente bem, que seja pacífico, que direcione, que seja sábio, que nem no Salomão foi no princípio. Ou Davi, vamos por Davi. Como Davi reinou, Davi foi um bom rei. Não, é a mesma coisa da relação, homem bonito, vocês estão pedindo errado. Aí o pai falou: você pediu um homem desse jeito, você não pediu um homem fiel, educado, né? Um homem de Deus, que eu enviasse do meu jeito. Você não pediu um homem que ama a palavra, você não pediu um homem que se dedica para Deus, você não pediu um homem que é manso, que é companheiro, que é carinhoso. Você não pediu assim, minha filha. Você pediu um homem sarado, bonito, viril, tá aí. Eu te dei o que você pediu. Não que Deus haja assim, tá? Eu tô dando um exemplo, tá? Para vocês entenderem. O que vocês querem? O que é homem de verdade para vocês? O que é uma mulher de verdade para vocês? Vocês têm que se perguntar para vocês mesmos. Entendeu? O que vocês emanam para vocês é o que vai vir. Você tá emanando um homem desse jeito, ele vai vir desse jeito. Depois não reclame. Entendeu? Você tá dando valor
mais pro físico, pro carnal, do que pra junção de almas, pro propósito, porque quando a relação de duas almas que anda no caminho de Deus é junção de alma e de propósito, para vocês refletir o reino do Criador, os dois juntos, levar o reino do Pai, entendeu? E falar do Evangelho juntos, e levar ensino para as pessoas, apresentar o reino e mostrar como que é o casal do Criador. O exemplo de um casal do Criador. É esse o propósito. Certo? Você não tem que olhar só para o físico. O físico faz parte? Faz. A atração física tem que ter? Tem. Porque o Criador não vai colocar ninguém no caminho do outro sem ter desejo, atração pelo outro. Mas primeiramente é o propósito, não é o físico. Aí as pessoas só ficam olhando mais para o físico. Entendeu? É isso. Aí se estrepa. Aí depois vai chorar. Né? Não sabe esperar o tempo do Criador para vir a pessoa certa. Não é aquilo que você quer. É o que o Criador, ele sabe o que é melhor para nós. Ele vai mover a pessoa certa, do jeito dele, para você e para o outro. Você vai ser movida para o outro para você. Uma pessoa de Deus, que ama a Bíblia, que ama as Escrituras, gosta de estudar a palavra. A pessoa certa para o homem de Deus ou para uma mulher de Deus é essa, que ama a palavra, que gosta de estudar a palavra, que gosta de falar da palavra. A boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio das coisas de Deus, vai falar da coisa de Deus. Se está cheio da coisa do mundo, vai falar das coisas do mundo. Entendeu? O que você quer para sua vida? Que tipo de homem, que tipo de mulher vocês querem para sua vida? Pergunte a si mesmo. Depois não reclame. Vamos lá. Consegue crescer onde não existe paz. Você não consegue liderar, construir ou evoluir vivendo no caos. Isso, ó. Eu mesmo. Se eu não tenho paz para poder agir como sacerdote da minha família, né? Fazer a minha parte de homem, correr atrás das coisas, auxiliar. A mulher pode trabalhar também, auxiliar, a gente pode. Mas o homem que está na frente, não quer dizer que a mulher não pode buscar o seu espaço, buscar os seus direitos. Pode, gente, pode. Eu não estou falando disso. Só que o homem é o que está na direção. É instituído por Deus, vai brigar com o Criador. Foi ele que fez assim. Entendeu? Então não é questão de machismo. Machismo e feminismo não existe, gente. Isso é ideologia satânica para jogar um contra o outro. Ó, entenda que o homem tem o seu papel, a mulher tem outro papel. Você não pode querer fazer o papel de homem e o homem fazer papel de mulher. Tá invertido. E nem a mulher roubar o lugar do homem e o homem roubar o lugar da mulher. Um tem o papel, outro tem outro. Entendam isso. Entendeu? E a mulher tem que ser auxiliadora. Ela tem que ajudar o marido. Não ficar criando confusão. Aí o marido não tem paz, como é que ele vai conseguir digerir as coisas sem paz na mente dele? Se a mulher ficar ali brigando e perturbando o tempo todo. Não dá paz pro homem, pô. Entendeu? Ou vice-versa, né? O homem. E olha, e fora que tem os vícios também. Quando tem vício, o filho do Criador não pode ser dominado por vício nenhum. Por bebida, por droga, por jogo, por qualquer outra coisa. Você morre para o mundo para viver para os preceitos bíblico-cristãos, para o Criador. Entendeu? Se você não morreu para o mundo, você ainda não se converteu. Entendeu? Para os preceitos, para os desejos mudando. Não estou falando que você tem, que não pode fazer nada, que você não pode passear, não pode se divertir. Não é isso que eu estou falando. Você tem que discernir o que coisa você pode fazer que agrada o Criador, o que não agrada. O que não agrada, jogue fora. O que agrada, você faz. Você pode sair, se divertir, mas na onde? Que lugar? Tem que analisar, meu. Vamos, dá sequência aqui. Mulher que não compartilha da sua fé. Ó, outra. Esse é o erro mais Julgo comum, desigual. porque ela pode ser incrível, carinhosa, respeitosa, diferente de tudo que você já viveu, e aí você pensa, ela vai mudar. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. Relacionamento não é projeto de transformação. Ó, Se vocês estão caminhando em direções diferentes, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. A Bíblia fala sobre jugo desigual. Isso significa estar preso a alguém que não puxa para o mesmo lado que você. E isso gera desgaste. No começo você tenta equilibrar. Depois você começa a ceder. não tem a E mesma quando fé. percebe, já está mais distante de Deus do que antes. O quarto tipo é a Peraí, sedutora. vou falar aqui. Julgo desigual, o que acontece, meus irmãos e irmãs? A pessoa que não tem a fé que você tem, ela vai te afastar de Deus. Você tem que se unir com uma pessoa que te aproxima do Criador, não que te afasta. Nem da sua missão, nem do seu propósito e nem da intimidade com o Criador. Ela vai correr junto, no mesmo lado, na mesma fé. E ele também.
Se não tem a mesma fé, não se junte. Quando Paulo fala lá em Coríntios que se antes de vocês se converterem, vocês eram casados, aí a mulher se converteu e o marido não. Aí, se o marido quiser habitar com você, mesmo você sendo seguidora do Messias, ele não separe. Mas, todavia, como sabeis, mulher, se você vai converter o marido e se o marido vai se converter, ou a mulher? Não sabe. Então, o certo é você arrumar pessoas da mesma fé. Porque ninguém muda ninguém. Olha, relacionamento, entenda de uma vez por toda. Você quando se une, você não entra no relacionamento para consertar ninguém. Ninguém muda ninguém, irmãos. Você não entra no relacionamento para curar ninguém. A pessoa ela já é curada. Ela quando veio para você ou você para a pessoa, Deus já trabalhou em você, já curou seus traumas, já curou de outras feridas, já te preparou para vocês se unirem. Não é para você estar no relacionamento pro outro te salvar, pro outro te curar, pro outro, o que ele vai fazer? Um vai elevar o outro, vai compartilhar conhecimento, compartilhar, orientar um ao outro. Não é para curar, não é para mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém, quem muda é o Espírito do Pai. Se a pessoa deixar, se ela absorver a palavra no coração, certo? Não é você, eu não mudo ninguém. Outras, no relacionamento tem que entender que quando há amor, você vai estar no relacionamento, você vai ter que lidar com as qualidades e com o defeito. Porque mesmo a gente sendo convertido, irmãos, ninguém é perfeito. Paulo fala isso em Gálatas, nós não somos perfeitos ainda, estamos sendo aperfeiçoados. Não adianta, se você ama a pessoa, você tem que entender que alguns defeitinhos ela vai ter, e é normal. E você tem que saber lidar com os defeitos dela. Ah, eu não posso com isso. Então você não está preparado para entrar em nenhum relacionamento. Porque todo relacionamento que uma mulher ou um homem entrar, o outro não vai ser perfeito. Ele vai ter algum defeitinho. Ela também. Você tem que saber lidar com as diferenças. Se vocês não forem maduros para lidar com as diferenças, o relacionamento não vai para frente. Ah, não, isso eu não suporto. Então vocês não estão, desculpa, não estão preparados para se unir. Você tem que amadurecer então ainda. Tem que falar pro Criador, ó, me prepare um pouco mais, pai, porque eu ainda não tô pronta. Ou não tô pronto. Ué, avalie se é você mesmo. Ué, vamos lá. E essa é extremamente Mulher perigosa sedutora. porque ela entende exatamente onde você é fraco. Ela usa emoção, carência, validação. Faz você se sentir único. Você só precisa de validação do Criador. De pessoa nenhuma. Você não fica com uma pessoa para cobrir carência nenhuma. Você fica por união de propósito, por união de amor genuíno, de união de almas. Tem que ter o amor de Deus, não é o amor do mundo, de carnal, atração física, só que nem eu falei, a atração física vai ter, mas a atração física que vai ter é aquele sexo puro, de lá de Gênesis. Não é o sexo depravado que tem hoje aí no mundo não, irmãos. Não é esse tipo não. As pessoas confundem as coisas. Entendeu? Tem o sexo puro, porque o sexo foi dado pelo Criador. Crescer e multiplicar e seja fecundo sobre a terra. Seja fértil. Entendeu? Mas não é para você se relacionar com um e com o outro. É para você ser fecundo e fértil com o seu cônjuge, na lealdade e na fidelidade. Não é para você ficar pulando de galho em galho, não. Oxe, que conversa. Vamos lá. Construção. Ela cria um cenário, uma atmosfera, uma ilusão. E você entra nisso achando que está no controle. Mas a Bíblia compara esse caminho a alguém indo para o abate sem perceber. Porque quando você se dá conta, já está preso. E o preço disso nunca é pequeno. O quinto tipo é a mulher orgulhosa que rejeita a sabedoria. Olha. Ela pode ser bonita. O que é a mulher orgulhosa que rejeita a sabedoria? E homem também, tá? Eu falo de mulher aqui para as mulheres não falar que eu sou machista. Ele tá falando só das mulheres, tá? Aqui, ó. Vocês estão percebendo. Mas eu acrescento os homens também. Tem homem orgulhoso também. Lógico que tem. Certo? Que rejeita a sabedoria. Então, vamos falar primeiro da mulher. A mulher e homem. Serve para mulher e para homem. Quando a pessoa acha, ela é orgulhosa. Só ela que tá certa. Só ela é a dona da razão, ou ele. Meu, o que eu falei? Apacentar os ânimos, cada um tem que se avaliar a si mesmo, porque às vezes você pode estar certo numa parte, mas errado em outra. A mulher pode estar certa numa parte e errado em outra. Os dois têm que se acalmar o ânimo, ó. Vamos apaziguar, vamos esperar o dia de amanhã, vamos orar, vamos pedir direção pro Pai, para ele nos apacentar, aí a gente dialoga com mansidão,
com respeito, com educação, sem ninguém se ofender, sem agredir ninguém, sem competir. Quem tá com a razão e quem não tá. Não é sobre quem tá com a razão. É sobre você se avaliar. Onde que eu errei? Onde que você acha que eu errei? Ah, fale aqui, eu vou me avaliar. Eu falo onde eu acho que você errou. Aí você pergunta pro pai e tal. Nós vamos nos avaliar e tentar nos consertar e tentar nos entender. É isso. Com mansidão, com cautela, com respeito, com educação. Não adianta no calor das emoções que querer resolver, porque ninguém vai resolver no calor da emoção. Pelo contrário, vou tocar ofensas, tocar palavras de magoar um ao outro, entendeu? Não dá, no calor, assim como tá com sangue quente, irmão, é melhor esfriar. Isso é sabedoria. Saiba a hora de calar e a hora de falar. O que a palavra nos ensina? Ué, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. Quando você vê que você está discutindo muito, falando muito, e a mulher falando muito também, e não está chegando a conclusão nenhuma, é hora de calar. Pedir a direção do pai, orar. Entendeu? Vamos lá. Ué? Atenção, pode impressionar no começo, mas não aceita correção, não quer crescer, não valoriza princípios, e isso é um problema sério. Valoriza princípios. Porque relacionamento exige evolução constante. Olha. Sem humildade, não existe construção. A Bíblia compara isso a algo valioso colocado em um lugar errado. Ou seja, aparência sem caráter não sustenta nada. Aparência sem caráter. Agora entenda algo muito importante. Isso não é sobre atacar mulheres. É sobre proteger o seu propósito. Exato. Porque assim como existem mulheres que edificam, existem aquelas que destroem. E você precisa saber identificar antes de se envolver. Se você já está em um relacionamento difícil, não tome decisões impulsivas. Ore. Olha, falei. Direção. Olha lá, ó. Não tome decisão impulsiva. Ore, busque direção. Decisão impulsiva é no calor da emoção, da discussão. Ó, sabedoria, tá falando da sabedoria aqui, irmãos. Pelo amor do Pai, acorde, abre os olhos espirituais. Sabedoria divina, irmãos. Apacentai-vos, buscar a direção do alto. Pelo amor, irmãos. Tá louco? Conselhos, mas não ignore os sinais. E se você ainda não escolheu, então escolha com sabedoria. Não deixe a solidão te pressionar. Não deixe a emoção decidir por você. Porque no final... Emoções todos nós temos, certo? Não é errado você ser uma pessoa que expressa suas emoções. O errado é quando você deixa a emoção te controlar, te dominar. Tudo que te domina, você perde o controle, entendeu? Paulo fala isso, não sei que carta que ele fala assim, ó. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhumas. Ué, então, emoção é normal, todos nós temos, nós somos seres emocionais, mas a gente tem que ter controle da nossa... Por isso que eu falo de acalmar, apacentar, para você controlar suas emoções, para você não falar no calor, ali no decisão impulsiva, entendeu? É isso, vamos lá. Não é sobre quem você encontra, é sobre quem você se torna. A maior armadilha não é o erro em si, é não perceber que você está caminhando em direção a ele. Relacionamentos moldam destino. E cada escolha emocional sem discernimento pode te afastar lentamente do propósito que Deus tem para a sua vida. Olha aí. Por isso, aprenda a observar mais do que sentir. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem tudo que emociona é certo. O inimigo se transfigura em anjo de luz. E eu vou mostrar como ele se transfigura de anjo de luz, tá? De aparência de santo, de piedade. Parece de Deus, mas não é. Entendeu? Já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com algumas pessoas. No começo parecia bonzinho, aí quando você foi ver não era aquilo. Entenda, meus irmãos e irmãs, discernimento de espírito. Entendeu? Vai observando as atitudes, não é o que a pessoa só fala. Entendeu? É as atitudes, como ela ama a palavra, ela ora, ela busca o Criador, ele também. Entendeu? Ele tem amor genuíno pelo Criador, pela sua palavra. Ele anda nos caminhos do propósito, ele já desarraigou do mundo, entendeu? Ele não está nos vícios, entendeu? Tudo isso tem que ser levado em conta, observe, entendeu? E nem tudo que parece amor, realmente é. Proteja sua mente.
Proteja seu coração. Proteja seu futuro. Porque aquilo que você permite hoje pode definir toda a sua vida amanhã. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal. Pronto, vou dar o meu parecer e vou fazer a segunda parte disso aqui, tá? Sem embasar agora, com ninguém, com vídeo nenhum, tá bom? Então, meus irmãos e irmãs, é como eu disse, o amor genuíno não é só de emoção, não é só de atração física, tá? O amor genuíno é um conjunto de propósito de emoções divino. O pai vai organizar. Como você sabe que é o pai? Ele vai te dando sinais. É o que eu acabei de falar. A pessoa ora, busca a face do pai, ela estuda a palavra, ela tem amor pela palavra, ela gosta de falar da palavra ou ela rejeita? Ela tem muitos vícios. Estou falando de vício, não estou falando de manias que qualquer um de nós temos, assim que às vezes precisa consertar, às vezes não. É mania, é característica de cada um tem sua característica, cada um. A gente é crescido, ó, quando você se une com o seu cônjuge, entenda isso. Ele não vai ser, ela ou ele não vai ser totalmente igual a você. Vai ter diferenças, irmãos. Você tem que aprender a lidar com as diferenças. Entendeu? Eu mesmo tenho que aprender. Eu falo pra mim mesmo, porque eu tenho também que aprender. Entendeu? É lidar com as diferenças do outro, não ficar julgando o outro toda hora. É entender por que ele tá agindo dessa forma, porque ela tá agindo dessa forma. Entendeu? Compreender as emoções, se pôr no lugar um do outro. Entendeu? O que o outro tá passando. E as pessoas têm que ser sinceras uma com a outra. Tem que ter sinceridade no relacionamento. Amor, tá passando, o que tá acontecendo com você? Aí a pessoa tem que falar. Ela não pode guardar pra si, não falar que o outro não tem bola de cristal pra adivinhar. Entendeu? Então você tem que ser sincera com você mesmo e com o seu parceiro ou sua parceira. Ó, eu tô passando por isso, por causa disso. Me ajuda, me dê uma luz aí. Não é errado isso, irmãos. Não é errado você perguntar, não é errado você tirar dúvidas. Nós, às vezes, eu explico para as pessoas parecem que não entendem. Não é porque a gente é convertido, que a gente tem o espiritual Ruach HaKodesh, que a gente não fala. A gente também tem a carne, irmãos. A gente também tem a carne. O inimigo sabe disso. Ele vai atiçar a nossa carne às vezes. Entendeu? A gente tá numa luta espiritual aqui, ó, na nossa mente. Entendeu? Então, às vezes a gente vai falhar. Aí, tenha humildade, peça perdão pro seu cônjuge, ó, falhei, errei aqui, me perdoe, por favor. Eu fui errado, né? Tenha humildade de reconhecer, mas o outro também tem que ter humildade. Não adianta ele cobrar de um e ele mesmo não ter. Entendeu? Para reconhecer quando errou. Entendeu? É isso. Tem que ter humildade, tem que saber lidar com as diferenças, porque vai ter diferença. Cada um foi criado de uma maneira. Cada um vê, na maioria dos entendimentos bíblicos, a gente vai 90% concordar com tudo, tá no mesmo pensamento. Mas vai ter uma coisinha ou outra que a gente vai discordar e é natural, irmãos. A gente teve outro tipo de criação, viveu de outra forma. Então a gente tem que pôr tudo isso na mente, tem que entender essas coisas. Né? Porque senão ninguém vai parar com ninguém. Entendeu? E vai fazer a vontade do diabo. O Criador quer que tenha união de família. Mas o diabo quer destruir. Entendeu? Então, tome cuidado, preste atenção, irmãos e irmãs. E outra, quando a pessoa começa a comparar você com outro homem, já isso é furada, tá? Outra mulher, não compare. Você tá no novo. Pare de falar de coisa com o outro. O outro já foi, a outra já foi. Vocês só no começo que vocês estão se conhecendo, que vocês fazem pergunta. Aí tudo bem. Para saber, olha, o que houve, se você explica para a pessoa. Depois que vocês se unirem, acabou. Deixou o outro para lá, a outra para lá. Acabou, é novo relacionamento. Não adianta você falar todo homem é igual, toda mulher é igual, que não é. Não é porque você sofreu com um, com o outro é igual. Não é que você sofreu com uma, com a outra é igual, irmãos. Pare com isso. Isso tá errado. Pelo amor, irmãos. Entendeu? Eu vou fazer a segunda parte aqui para dar mais detalhes, tá bom? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho, se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo aos novos inscritos, amo todos vocês no Messias, tá bom? Então pense, medite aí, veja esse vídeo e medite aí, tá bom? O que vocês querem para vocês, o que vocês estão buscando, qual o tipo de homem, qual o tipo de mulher, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Analise, leia a Bíblia e vê que tipo é um homem de Deus, o que a Bíblia fala, como que é um homem de Deus, como uma mulher de Deus, tá tudo escrito lá. Entendeu? O que não é uma mulher de Deus, o que não é um homem de Deus. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Fui.